riso é uma atividade social. Dificilmente você ri sozinho. Elias Tomé Saliba estuda a história cultural do humor. Não se trata, na verdade, de estudar o conteúdo das piadas, o conteúdo das criações humorísticas, não é? Mas estudar, sobretudo, os usos, não é? E as diferentes versões que as diferentes culturas dão ao que produz o riso, que é o humor ou o cômico. O primeiro tipo de humor que Saliba aponta é o que produz um certo riso puro. Isso tem a ver com a universalidade do riso, né? Todo mundo ri, por exemplo, de alguém que cai da cadeira ou de algum tombo, enfim. Esse é o riso lúdico, que é o riso do corpo. Esse é o riso mais universal que nós temos. Espertinho. Torta na cara, o pastelão, né? Isso é o riso universal. A gente chama de riso esperanto, né? Porque todo mundo entende, né? É o riso mais puro também, não é? Exatamente porque ele não necessita da linguagem verbal. O outro tipo de riso é o que está ligado à linguagem verbal, às línguas, não é? E aí, obviamente, nós temos diferenças muito grandes, não é? De um país para outro. Por exemplo, a gente faz muitas piadas dos portugueses, não é? A estrutura das piadas que nós fazemos com os portugueses são as mesmas estruturas de piadas que os portugueses fazem deles próprios, lá em Portugal. Só que eles fazem para os alentejanos. Há várias explicações sobre por que nós fazemos tantas anedotas de portugueses, né? Mas a mais interessante é que é aquela que diz o quê? Nós usamos a mesma língua, mas uma língua com usos diferentes, né? Nós temos a mesma língua que tem usos diferentes. Então, quase todas as anedotas que nós contamos dos portugueses e eles contam dos alentejanos, é quase sempre uma diferença entre o sentido literal e o sentido metafórico. O Brasil produz a sua maior safra de todos os tempos, uma super safra. Vai ter que importar saco porque não tem saco para guardar a safra. Quer dizer, não dá para competir. Muitas das piadas do Woody Allen, muitas delas só são compreensíveis na língua inglesa, não é? Se você for traduzir, fica complicado, como também muitas coisas são inerentes à língua. Há um humor linguístico, há uma camada de humor linguístico que não dá para você igualar sempre. Probably on their first date, right? Probably met by answering an ad in the New York Review of Books. 30-ish academic wishes to meet woman who's interested in Mozart, James Joyce, and sodomy. Atenção, vamos interromper por alguns instantes. Na Belle Époque brasileira, o rádio foi um meio de difusão do humor. O rádio humorístico era muito criativo, não é? Com bordões, com aquela coisa toda. PRK-30, por exemplo. PRK-30. A PRK-30, ela, até nos anúncios publicitários, eles eram engraçados, faziam trocadilhos incríveis, né? Por exemplo, um intervalo publicitário deles, eles diziam assim: meu amigo, não sinta frio, use Allan Kardec. Allan Kardec aquece até a alma. São Quiabo do Chile. Urge que seja urgente. Informa a agência norte-americana Tower Records. No texto A Dimensão Cômica da Vida Privada na República, capítulo do livro História da Vida Privada no Brasil, Saliba ressalta as características precárias e utópicas da Primeira República Brasileira, quando eram imprecisas as fronteiras entre o público e o privado. A necessidade de recriar significados veio por meio da representação cômica ou humorística. Criou-se aqui uma sociedade em que as mediações abstratas, as leis, não funcionam. A racionalidade deixa de funcionar. É o famoso jeitinho brasileiro, só que agora explicado de uma maneira talvez um pouco mais densa, um pouco mais profunda, porque tem a ver com a história. Brasil, situação astronômica. Está situado no mundo da Lua, a 38 graus à sombra, pelo meridiano do Rio de Janeiro, apenas no verão. Limites. Ao sul, o Borges de Medeiros. A leste, o Cabo Submarino. A oeste, o Acre. Não tem norte. O advento da República, ele acaba gerando mais humor nessa sociedade brasileira? Acaba porque o contraste vai ser muito maior. O contraste é maior, porque a República é que proclama, teoricamente, a igualdade dos cidadãos, a busca exatamente da soberania nacional, não é? A força das leis, a força da legalidade, da Constituição. E o humor nasce exatamente disso, né? Dessa
ruptura de sentido, desse rompimento do significado real das coisas. O velho Lima, funcionário público de uma repartição do Ministério do Interior, morador da capital do país, o Rio de Janeiro, caiu de cama, seriamente enfermo, no dia 14 de novembro de 1889 e ali ficou por longuíssimos 8 dias. Como a grande maioria dos brasileiros, não tinha o hábito de ler jornais e, ignorando completamente que o Império se transformara em república, Lima tomou o trem e dirigiu-se para o trabalho. Assustou-se, em primeiro lugar, com todas as pessoas que o saudavam com "Bom dia, cidadão!", blasfemavam contra o Império e arrancavam símbolos imperiais de edifícios e gradis. E assim o velho Lima, depois do que vira a ouvira, chegava à seguinte conclusão: não dou 3 anos para que isto seja república. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses personagens importantes da história do humor brasileiro, desse início de século, né? Que o senhor menciona no seu artigo, como é o caso do Noel e o João Bananeri, né? O Noel é um verdadeiro humorista dentro da música, né? A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço o autor da guilhotina de Paris. O que o João Bananeri faz é misturar a língua falada, que na época era a língua meio acaipirada, com a língua italiana não erudita, falada também. Daí a criação de uma terceira língua que normalmente se chama macarrônica. A expressão é usual entre os estudiosos, né? Faz 4 anos exatamente, minha gente, que sube para presidente a chirusa criatura. Tutos mundo reclamaram e protestaram, mas no fim tudo cansaram e sube o Garadura. E o Garadura sube e de lá não quis sair. Nós rimos de coisas diferentes do que ríamos no início do século XX, então. Existem algumas estruturas antropológicas que permanecem, tá? E aí a sociedade ela muda conforme as épocas, porque mudam as formas culturais, mudam os valores. E no caso do humor é complicado, porque há teorias do humor, há teóricos que estudam o humor e que dizem que existem só 7 piadas no mundo, 7 estruturas de anedotas, né? Mas, obviamente, as piadas se repetem, né? As piadas se repetem. A estrutura das anedotas se repete bastante, é aquilo que normalmente a gente lembra da piada, né? Quando a gente lembra disso, a gente lembra da piada inteira e pode mudar os figurantes, pode mudar os personagens, né? Isso a gente chama de solavanco mental da piada, o tranco mental, que é o momento em que engendra exatamente o riso, né? Esperava-se uma coisa, acontece outra. E o que o professor Elias Saliba acha dos estudos da neurociência? A conclusão mais interessante que eu acho para o historiador das humanidades, que vem e que obviamente tem que dialogar com essa área que a gente chama de fisiologia ou neurologia do riso, é de que o riso é uma atividade social. Nós temos 30 vezes mais chances de rir em companhia dos outros e em ambientes coletivos, né, do que sozinhos, né? Convidamos Elias Saliba para assistir a alguns vídeos que são considerados clássicos do humor. Entre as nossas escolhas, Charlie Chaplin, Groucho e Harpo Marx, Oscarito e Grande Otelo. O Chaplin foi mestre no humor, né, que dava uma destinação diferente, né, funções diferentes para os mesmos objetos. Ele transforma esses objetos, muda de função, né, mostrando, na verdade, que nós estamos muito presos a uma materialidade que muitas vezes nos barbariza, né? Quando ele tem fome, ele transforma os 2 pãezinhos, né, em pés, né? Com garfo ele vai fazendo a famosa dança dos pãezinhos, né? O humor do Groucho, né, ele faz contraste com o humor mais leve do Harpo, né? Que, por incrível que pareça, é mudo, né? Ele não usa nunca palavras, né? O senhor sabe, seu padre, que antigamente as mulheres não mostravam a bunda assim, não. Agora, o Mazzaropi em si é a figura estereotipada do caipira, né? Do caipira que tem a fala e tem o gesto característicos, né? Eu não quero
e que o público gosta porque se vê um pouco nele. Oscarito e Grande Otelo, eles ficaram mais conhecidos, né, na época do que se chamava chanchada, né? A chanchada, ela é uma representação, uma linguagem típica do humor brasileiro, que é a paródia. Missão cumprida. Retorno à base. A paródia normalmente tem um sentido de canto paralelo. Vivo! O dicionário está assim, né? Mas no caso brasileiro não se trata da paródia de algo, né? Se trata de uma paródia da própria realidade. Por aí você vê como a história cultural do humor brasileiro diz muito sobre o que é a nossa sociedade. E que o riso é uma forma de libertação, né? Quando você fala sobre algo que é dramático, conflituoso, não é? Terrível, você fala de uma maneira jocosa ou cômica, você está dando um passo para a libertação. Agora, de repente, a gente podia dar uma virada aí, um turning point, de repente aí. E por que não, se Jesus Cristo, é o nome dele, Jesus Cristo é uma mulher? E o que dizer de novos fenômenos do humor, como as esquetes do grupo Porta dos Fundos, Tem uma barata no com banheiro. milhões de acessos na internet? Onde é que ele tá? Tá no banheiro. O interessante no Porta dos Fundos é que eles pegam elementos do cotidiano, né, das pessoas, que são elementos cotidianos recentes, né, e que trabalham exatamente com o estranhamento dessas situações. Daí que acaba sendo, por vias indiretas, uma crítica dos costumes. Né? Perguntei ao professor Saliba o que achava do politicamente correto, que causa polêmica entre os humoristas brasileiros de hoje. Nós não temos padrões reconhecidos de valores morais. Tínhamos no passado alguns valores centrais, hoje não temos mais. Então o que ocorre é que a sociedade tem uma reação moralista episódica, não é? Que é muito arbitrária. Não é? A nossa busca termina aqui. O professor Saliba foi a nossa última escolha para entender por que rimos e do que rimos, ou seja, o significado do humor. E aí você pergunta, né, por que o brasileiro ri? Aí a gente volta àquelas raízes do riso. Não é? O brasileiro ri porque, primeiro, que não há outra alternativa senão rir. É melhor rir, mas ele podia chorar também. Né? O Milor Fernandes já dizia, né, a distância entre o riso e a lágrima é apenas o nariz. Não é? Então, esses extremos que se tocam.